aí, estamos no ar, vem com a gente. A Gazeta Esportiva começa falando do Corinthians, que não estreou bem nas oitavas de final da Libertadores. O que eu disse? Celso não falou que ia dar Corinthians? Pois é, criou pouco em campo, perdeu do Colo-Colo, 1-0, já era previsto depois da previsão do Celso. O goleiro Cássio, mais uma vez, fez a diferença, defesas importantíssimas, ele evitou um desastre ainda maior, né, no número de gols. Bom, eu acho que o jogo ele teve dois momentos distintos. Acho que a gente teve um controle bacana da posse de bola, tiramos um pouco do ímpeto do Colo-Colo no início pela manutenção da posse de bola, circulação entre os corredores. Em um determinado momento, que são os fatores do jogo, a gente acabou perdendo um pouco disso e oferecendo demais a profundidade ao Colo-Colo e, consequentemente, deixamos de ter um pouco de ações ofensivas nesse momento. Acho que o segundo tempo ele tinha tudo para ser um grande segundo tempo, a gente teve a perda de um jogador e aí eu acho que a gente teve um comportamento extremamente positivo na fase defensiva, por mais que a gente tenha oferecido algumas situações, jogar com um jogador a menos, num jogo tão grande desse, com uma equipe jogando em casa com o apoio de todos os seus torcedores, acho que a gente teve um bom desempenho na fase defensiva e até mesmo conseguindo criar uma ou duas oportunidades bastante interessantes de gol. O Cássio teve uma atuação muito interessante, né? Um jogador de seleção brasileira e ele teve uma atuação que ela realmente nos ajudou a manter esse resultado no placar mínimo, que nos coloca em totais condições de reverter dentro da arena. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Muitas vezes, quando eu ouço treinadores comentarem sobre o jogo, eu tenho a sensação de que vi uma outra partida. E ele ainda com todo respeito, claro, ao Osmar Loss, meio no sentido assim, quase se vangloriando, nós ainda criamos uma ou duas oportunidades de gol. Pelo amor de Deus, um time que sonha em ganhar a Libertadores América não pode criar uma ou duas oportunidades num jogo eliminatório. Não dá. Precisa criar muito mais do que isso. Sem falar que ainda essa uma ou duas, meia boca, né? Teve uma chegada do Avelar, que eu me lembre, só assim de significativo. Nada demais, foi um Corinthians apático, acéfalo, para não dizer outra coisa. Foi muito ruim, essa é a realidade. 1-0, e olha, ficou de ótimo tamanho. Foi barato, porque né? Não fosse o goleiro Cássio, não fosse o Cássio, o Corinthians teria tomado de uns 3-4-0. Assim, chance real, vamos colocar 3-0, que ele fez uma defesa ali no chute do Barrios e outra do Pérez. Maravilhosa a defesa do Cássio. Defesa de goleiro gigante, de goleiro... Alguém pode falar assim, mas ele falhou no primeiro... Não falhou no primeiro gol também, não. Foi uma defesa no reflexo, a bola foi para frente e acabou. E outra coisa, não dá para um jogador como o Gabriel, que já tem cartão amarelo, fazer uma falta daquela. É contar com a sorte. E num jogo eliminatório você não pode contar com a sorte. Então, se já estava difícil sem o Gabriel, com o Gabriel, com 11 contra 11, imagina 10 contra 11. Portanto, o Corinthians tem que voltar para São Paulo e comemorar ter perdido só por 1-0. O que não significa que vai conseguir reverter a situação, o que tem sido muito difícil para o Corinthians desde 2000. Mas a gente vai falar mais sobre isso no Gazeta Esportiva. Mestre, boa noite. Boa noite. Eu estava aqui pensando, você sabe que as palavras vão e voltam, né? Sim. Algumas voltam com sentido desfigurado, no seu sentido original. Outras desaparecem de vez, nunca mais voltam, não tem bilhete de volta, porque inclusive a memória celular do brasileiro é zero à esquerda, né? E eu estava me lembrando de uma expressão que caberia muito bem, que está em desuso, mas que caberia muito bem no Cássio, né? Guardião. Guardião. É o guardião da fé alvinegra. Olha, o bicho fica ali na frente como se fosse o guardião do templo, né? E impedindo que o Corinthians sofresse o vexame que deveria ter sofrido ontem. A palavra goleiro é fraquinha, né? Não justifica, né? Inclusive não tem muito sentido. Nem arqueiro. Não, arqueiro porque não é arco lá. Guarda-metas, não é? Isso é guarda-metas é feio, né? Guarda-metas. É mais usado em Portugal. Agora, guardião, um homem daquele tamanho. Gigante. Gigante. É um guardião.
Deveria ser a expressão deveria ser retomada, viu, pela mídia, que fez tanto pela linguagem, né, popular, mídia esportiva, criou tantas palavras, criou tantas expressões, foi transferindo do inglês para o português, né? Era goalkeeper. Goalkeeper. Depois keeper, depois guardião. E agora goleiro. Ah, coisinha micha. Então tá feito, guardião. O Aliás, Cássio cai é um bem guardião, pro mas Cássio. tem goleiro que não merece esse título de guardião. Não, fica esse sendo goleiro mesmo. Porque goleiro também, não sei se tem muito sentido, porque ele... Se Ele você não faz comparar gol. com as outras expressões, as outras palavras parecidas, né? O ferreiro faz feio. O pedreiro constrói pedra. O goleiro não é, ele Não faz evita gol. o gol. Ele teria que ser o cara que faz gol. Goleiro é o cara que fabrica gol, mas não, ele faz o inverso. Então ele vira o atacante. Essa expressão é uma porcaria. Muito bom. E a gente nessa quinta já está projetando o duelo de volta entre as equipes. Está marcado aí para o dia 29 de agosto, na Arena Itaquera. Haja coração. A gente quer saber o seguinte, você acredita na classificação do Corinthians para a próxima fase da Libertadores? O Montanha, que trabalha conosco, o Vicente Lomônaco, que tem um blog lá, Montanha de Cartas, no site gazetesportiva.com, especializado em pôquer, ele mandou lá pra gente no grupo do esporte que desde 2000... Vê se é isso, Celso. É 2000, isso mesmo. O Corinthians não reverte um resultado tanto negativo. Que o Corinthians chegou a perder para o River Plate em 2003, por 1-0 lá, e perdeu aqui por 2-1, perdeu as duas. Depois teve mais um embate com o River Plate em 96, perdeu lá, não reverteu aqui. O Guarani do Paraguai perdeu lá, não reverteu aqui. A gente vai mostrar tudo isso lá no site gazetesportiva.com. Mas enfim, sinceramente, não acredito. Não acredita? Não, acho que o Corinthians dança nas oitavas. Vai dar Corinthians, gente. Quando ele fala você assim... é sem graça. Celcinho, não é por nada. Isso é amor. Eu relevo por causa disso. Meu marido está em casa, minha mãe acabou de me avisar. É um amor plural. Mestre Alberto Helena Júnior, o que você acha? Eu acho que 1-0 é um placar possível de ser revertido aqui no Brasil. E diante da Fiel, Itaquera e tudo mais. Mas e se fizer 1-0? E sobretudo... Pênalti. Pênalti. Tá. E sobretudo porque o time deles lá, o Colo-Colo, não é lá essas coisas também, né? Então, acho que dá, sim. Hoje é a vez do Palmeiras entrar em campo. 9h45, no horário de Brasília, o Verdão começa a caminhada no mata-mata da Libertadores. Vamos ver então como que o Felipão pode armar essa equipe para o duelo de logo mais. Em solo paraguaio, o Palmeiras acertou os últimos detalhes para o jogo de ida das oitavas de final contra o Cerro Porteño. O Alviverde chega para a partida com o respaldo de ter feito a melhor campanha da fase de grupos. Mesmo assim, o zagueiro Edu Dracena descartou o favoritismo e fez questão de pregar respeito ao adversário. Eu acho que favoritismo não entra em jogo. Eu acredito muito que temos que fazer de tudo para que a gente consiga fazer um grande resultado. O respeito é muito grande pelo Cerro. O Cerro tem uma história muito, muito grande dentro do futebol. Jogando aqui, aqui no Paraguai sempre é forte. Já joguei aqui contra o Cerro em 2011 na Libertadores. Sei o quanto é difícil. A torcida é bem fanática. Então, o respeito é muito grande pelo Cerro. Apesar da devida cautela, a expectativa é de que a equipe traga um bom resultado para o duelo da volta. E se depender do retrospecto defensivo, a chance é grande, já que o Palmeiras não sofreu gols nas últimas 3 partidas que disputou. Edu Dracena destacou esse aspecto, mas deixou claro que a responsabilidade não é apenas de quem joga lá atrás. Passa por todos os setores, né? Como eu sempre falo e priorizo, que para a defesa tomar gol é porque aconteceu alguma coisa antes de a bola ir lá atrás. Então, quando você está numa e não toma gol, não é só a defesa. Eu acho que é a parte de todos os setores que estão funcionando, né? Para que a gente não leve gol e acaba com que tranquilize, né, dentro da partida, não tomando gol, porque nossa equipe é bem capaz, tem muito êxitos aí para fazer os gols e para nos ajudar. Para encarar o Cerro, o técnico Luiz Felipe Scolari e o popular Felipão não poderá contar com Marcos Rocha e William. A formação titular ainda é um mistério, mas um provável Palmeiras que irá a campo poderá ter o Everton, Mike, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa. Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés.
Johan, Dudu e bora! A questão é que eu não me lembro a última vez que o Palmeiras jogou bem. Eu não tenho essa memória. Desde que voltou da Copa do Mundo, foram 6 jogos, incluindo os jogos com o Roger. 2 vitórias só. Uma sobre o Atlético Mineiro, que foi aquela coisa na Bacia das Almas, com um gol nos acréscimos do Bruno Henrique, quando Roger Machado está sendo vaiado, o time vaiado, um clima de derrota danado lá no Palestra Itália, ou no Allianz Parque. E depois contra o Paraná, que... Pelo amor de Deus, é um arremedo de time e não dá para você levar a sério. Nos últimos jogos, olha só, empate com Bahia, empate com o América Mineiro. Tudo bem, perdeu pênalti, mas não vi nada demais. Então, o Palmeiras, apesar de ter um elenco fantástico para os padrões do futebol brasileiro, também não inspira aquela confiança que vai chegar, vai ganhar, vai vencer. O Palmeiras ele tem um favoritismo pelo investimento que foi feito, mas não pelo futebol apresentado. Algo que o Palmeiras não conseguiu encantar nenhuma vez no ano. Não sei se aconteceu com o senhor algo parecido. Realmente. Teve um jogo aí, que eu não me lembro, quando o Roger escalou aquele quarteto mais versátil lá na frente, com o William, o Johan, o Lucas Lima e o Scarpa. Que ele conseguiu, não me lembro qual foi o jogo aí, que ele conseguiu mostrar uma coisa interessante. Mas isso logo foi desfeito pelo próprio Roger. E agora com o Filipão a história é outra. Não sei como é que ele vai montar esse time. Quer dizer, fecha ali 3 volantes, sabe? Um homem de área. E tenta jogada de velocidade contra golpe, ou então cruzamento da área, porque aí ele vai ter um centroavante grandão lá, o Borja. Enfim. Bom, vamos ver o que acontece. O Palmeiras tem que ganhar, né? É o mínimo que se exige de um time da história do Palmeiras e da composição de jogadores que ele dispõe. Não é possível. Agora, o Filipão é bom nesse negócio de mata-mata. Ele é bom, sim. Vai ser bom. Vamos ver. O assunto agora é o Campeonato Brasileiro. Em jogo antecipado da 20ª rodada, o Santos empatou com o Ceará em 1-1 e deixou a zona de rebaixamento. Ceará e Santos se enfrentaram no Presidente Vargas e os gols saíram apenas nos 12 minutos finais da partida. Aos 33, Arthur recebeu livre na grande área e tocou na saída de Vanderlei. 1-0 Vozão. Mas o Peixe foi buscar o empate e conseguiu aos 41. Alisson cruzou e Jean Mota de peito definiu a igualdade na capital cearense. Acho que o Ceará foi muito superior hoje, com todo respeito, né? Com todo respeito ao Santos, que é uma equipe de muita tradição, mas hoje quem jogou bola foi o Ceará, porque estamos bem na partida, ganhando o jogo, controlado. A maneira que foi o gol, né? O Santos praticamente não chutou no nosso gol, principalmente no segundo tempo. No geral, o Ceará foi melhor que o Santos, merecia, se tivesse mérito no futebol, vencer, mas nós conseguimos empatar no final, numa das poucas chances que tivemos. Até poderíamos ter saído na frente, mesmo não jogando bem. Tivemos a chance com o Bruno Henrique, que o goleiro pegou bem. Mas, no geral, o Ceará jogou melhor e poderia ter vencido. Jogou muito melhor. Muito melhor. Tá vendo? Mandaram embora o G Ventura. Resolveu todos os problemas. A gente tá vendo aí. Olha. Não, foi um pavor. Um desastre. Pavoroso o time do Santos. O Ceará deveria ter vencido por muito mais. Deu um show, foi um massacre em cima. Eu não sei, o Santos... E olha, foi a estreia do Brian Ruiz, entrou no segundo tempo, muito fora de forma, fora de ritmo. Olha, um negócio horroroso. E não fosse o Vanderlei, né? A gente fala tanto do Cássio no Corinthians, não, o Vanderlei no Santos também. O Vanderlei também. Pelo amor de Deus. Bom, hora da gente dar um giro pelo futebol internacional. No Peru, o técnico Ricardo Gareca renovou o contrato por mais 3 temporadas, enquanto que na Europa, 2 grandes clubes apresentaram seus novos goleiros. Na capital espanhola, Thibaut Courtois foi apresentado oficialmente como novo reforço do Real Madrid e não escondeu a felicidade em defender o clube merengue. Hoje realizo um sonho. Não podem imaginar como estou feliz, pois só quem me conhece de verdade sabe como trabalhei para estar aqui. Chegar ao melhor clube do mundo é uma responsabilidade e um orgulho.
Depois, como de praxe, Courtois foi a campo. Segundo a imprensa local, o contrato do goleiro com o Real é de 6 temporadas, numa transação que girou em torno de 35 milhões de euros. Além disso, na negociação, o croata Kovacic fez o caminho contrário e foi para o Chelsea. E o clube inglês já apresentou o substituto de Courtois. Trata-se de Kepa Arrizabalaga, que estava no Athletic Bilbao. O Chelsea desembolsou cerca de 80 milhões de euros para contar com o atleta por 7 temporadas. Assim, Kepa superou Alisson como o goleiro mais caro da história. Estou muito contente de estar aqui. Estou muito feliz por estar aqui, deste novo desafio na minha carreira e pessoal. Acredito que é um passo adiante na minha trajetória e também uma aposta importante do clube. Muito importante também do clube. Ainda na Inglaterra, o Everton, que contratou Richarlison recentemente, trouxe mais um brasileiro. Trata-se de Bernard, que estava livre no mercado desde a saída do Shakhtar. Por 4 temporadas, ele será o 20º jogador brasileiro na Premier League. Quando eu soube do projeto e daquilo que o técnico esperava e queria de mim, eu fiquei bastante feliz com tudo que eu ouvi. Então acho que a escolha foi mais relacionada a tudo isso em que o clube me passou e a confiança que ele me passou. Além de Bernard, o Everton fechou com 2 atletas que estavam no Barcelona, o colombiano Yerry Mina e o português André Gomes. Responsável por levar o Peru de volta ao Mundial depois de 36 anos, o técnico argentino Ricardo Gareca confirmou que irá seguir no comando da seleção. Para nós é uma honra. Estamos muito felizes de poder novamente ampliar o vínculo. O novo contrato de Ricardo Gareca é válido por 3 anos, com possibilidade de ser estendido por mais um, caso o Peru se classifique para a Copa do Mundo do Catar em 2022. E essa semana rolou aqui em São Paulo o lançamento do Pro Evolution Soccer 2019, famoso jogo de futebol, né, dos videogames. Tem matéria sobre isso lá no blog de jogos do site gazetesportiva.com. E reportagem aqui agora, porque a nova edição será especial. Vai contar com a presença de todos os clubes brasileiros da Série A, como também de vários jogadores que atuam aqui no nosso Brasilzão. Chique, né? Embaixadores do novo game, Nenê, do São Paulo, e Jonatas, do Corinthians, estiveram na apresentação. E o repórter Fernando Gavini mostra pra gente como foi. Olha só. A nova versão do Pro Evolution Soccer, o PES 2019, foi lançada em grande estilo. De novo, o game de futebol tem o Campeonato Brasileiro licenciado, com uma riqueza incrível de detalhes, nos uniformes dos clubes, nos estádios e nos jogadores. Embaixador do PES junto com o palmeirense Dudu, o São Paulino Nenê aproveitou o jeitão do bonequinho que o representa. Ficou bem parecido, fiquei bem bacana, a barbinha, o rostinho assim, com menos rugas, até melhor. Gostei. A caminho de virar ídolo do São Paulo, Nenê quer fazer sucesso também no videogame. Fico feliz de ouvir isso e fico realmente muito feliz com o carinho da torcedora, se tão pouco tempo. E é uma coisa recíproca, assim, então eu fico realmente bastante honrado e isso me dá uma motivação ainda maior para me doar a cada dia, a cada jogo, para honrar cada vez mais essa camisa. E espero que a gente possa coroar esse ano aí com o título. E no game espero que eu possa, já falei, eu deixo essa chapada em dia, hein? Só que Nenê, com o controle na mão, não foi tão bem assim. Com o São Paulo, ele jogou contra o corintiano Jonatas, que escolheu o Barcelona, já que o timão não está presente na versão demo. Com o Barça, o atacante corintiano venceu 2 vezes o meia tricolor. A gente tenta, né? A gente engana muito, mas é sempre bom. Quando tá ali, desfruta um pouco, é sempre importante. Sabe como é futebol, né? A gente massacra o adversário, mas vai lá e toma um gol, igual contra a gente contra o Colón, por exemplo. Né? Um exemplo assim. Futebol tem nessa, mas eu acredito que dá pro gasto. Nenê participou do evento em uma semana de folga do São Paulo. Já Jonatas só pôde comparecer porque está machucado. A lesão de Jonatas aconteceu justamente quando ele teve suas primeiras oportunidades de jogar como titular. Que pena, né, cara? Que pena, porque eu estava um período parado e quando eu cheguei eu já queria, eu estava com muita vontade de jogar e quando eu entro em campo eu sempre procuro deixar tudo em campo. E isso é o Corinthians, né?
Mas agora é pensar na recuperação. Além de Jonatas, Roger também se contundiu. As ausências deram oportunidade a Romero, que virou o homem-gol do Corinthians nos últimos jogos. Ele está abençoado, né? Tudo que ele faz agora dá certo. E quando eu estou no vestiário, eu até brinco com ele. Poxa, eu vou passar um pouquinho a mão em você aqui para vir para mim também, né, cara? Mas é um cara muito merecedor de tudo que está acontecendo com ele agora. Olha aqui, se o futebol brasileiro real continuar do jeito que está, esse futebol virtual vai acabar tomando o lugar dele, viu? Pelo menos é mais engraçado. Já está tomando, viu? Porque, nossa, a molecada ama. O pessoal joga muito. Nossa, demais. Você joga, Celso, aí? Não. Eu também não entendo nada disso, mas, nossa, agora tem até um blog de jogo lá no site, de tanto que o povo quer saber sobre isso. Impressionante, né? Não é muito minha praia, não. Bom, e a boleirada ama, né? Quarta-feira da semana que vem completam-se 10 anos de uma das maiores conquistas brasileiras em Olimpíadas, com César Cielo fazendo história em Pequim. Uma década depois do ouro olímpico, o nadador reuniu a imprensa para relembrar esse grande feito e também falar um pouco sobre o futuro dele. Acompanhe na reportagem de Fernando Gavini. 15 de agosto de 2008, data histórica para a natação brasileira. Foi quando César Cielo se transformou no primeiro atleta do país a ganhar a medalha de ouro olímpica na modalidade. Foi nos Jogos de Pequim, na prova dos 50 metros nado livre, a mais rápida das piscinas, 2 dias depois dele ser bronze nos 100 metros livre. César Cielo Filho, mit Brasilian Scout. Eu vinha de resultados não tão bons até a final do 100 livre, de fato. Né? E na final do 100 livre eu consegui tirar um resultado que eu imaginava que seria capaz de fazer. E eu me coloquei, até ali eu estava me colocando um nível abaixo de muita gente, né, na questão de performance. E quando eu conquistei aquele 47,5 aí, a medalha de bronze, a principal mudança que eu tive dentro de mim foi que assim, eu tô junto com os caras. Foi uma virada de jogo muito grande mental, né? Eu estava de um cara que não sabia o que ia acontecer com a Olimpíada para ter toda a certeza que eu ia ganhar os 50 e que eu tinha alguns objetivos pessoais com relação à prova, né? Foi a primeira grande conquista da carreira de César Cielo, que voltou ao pódio nos 50 metros livres com a medalha de bronze nos Jogos de Londres 4 anos depois. Ao todo, são 3 medalhas olímpicas e um número incrível de 17 pódios em mundiais. Um dos objetivos que eu sempre tive na minha carreira, isso desde que eu era molequinho, e eu falei isso para os meus pais, isso é uma das poucas coisas que eu falava abertamente, que toda competição que eu fosse eu queria ganhar, independente dela. Então assim, começou na época, tinha o Kim Molo lá em Mococa, das seleções regionais paulista, aí a gente foi para o Chico Piscina, aí a gente foi para um Sul-Americano, aí fomos para a Liga Universitária Americana, até a hora que chegou a Olimpíada. E isso é uma coisa que me traz uma paz interior muito grande, saber que todas as competições que eu participei eu ganhei. Quando eu ganhei a Olimpíada, eu lembro que assim, eu saí daquela... Porque assim, é uma coisa muito grande, muito forte, eu saí de lá e você começa a ter alguns pensamentos meio doidos, né? E eu lembro que naquela época eu falei assim, pra onde que eu vou daqui, né? Tudo que eu fizer não é tão grande quanto isso. Uma década depois do ouro olímpico, César Cielo continua nas piscinas. Aos 31 anos, no entanto, o ritmo de treinos não é mais o mesmo. Outros objetivos mexem com a cabeça do maior nadador brasileiro de todos os tempos. A aposentadoria está próxima, mas ele não sabe exatamente quando ela vai acontecer. É um momento que eu já, de certa forma, já estou sentindo que eu posso ajudar mais fora d'água, né? Porque hoje a natação está passando por um período muito ruim. E eu sei que a gente vai precisar de atletas, ex-atletas aí ajudando bastante a natação. E eu estou sentindo que a minha hora está chegando, né? A minha hora de fazer isso está chegando. Mas a princípio, o objetivo desse ano aí no Mundial de dezembro. E aí eu vou, no Natal, aí eu repenso o que eu vou fazer para os próximos passos. O Gazeta Esportiva volta falando do São Paulo, que apresentou nesta quinta-feira mais um reforço para a sequência da temporada. Veja com Gavini. Mais um reforço para o líder do Campeonato Brasileiro.
Nesta quinta-feira, o São Paulo apresentou o Everton Felipe, de 21 anos, que veio do esporte. O jogador era pretendido também pelo Flamengo, mas o tricolor ganhou a concorrência. A saudade com o São Paulo vem desde meus 13 anos e eu tinha muita vontade de jogar aqui. Só que por várias situações, minha liberação do esporte era muito complicada naquele tempo e eu não consegui vir para o São Paulo. Então sempre ficou aquela vontade dentro de mim. E daí quando eu fiquei sabendo que o São Paulo me queria e o Raí liga para falar com o meu empresário, fiquei de uma felicidade muito grande. E a partir desse momento eu disse que queria o São Paulo. Teve algumas propostas até melhores para o clube para mim, mas a minha vontade de vestir a camisa do São Paulo por ele ter ligado foi muito maior que qualquer coisa que pudesse aparecer. A ligação nossa para ele foi muito importante para a gente também. Isso nos deu ainda mais segurança, né, quando a gente sentiu a postura, com 21 anos, a maneira com que ele se colocava, e nos deu também muito mais segurança de seguir em frente e nos tê-lo no nosso projeto. A contratação de Everton Felipe foi feita de uma maneira diferente. O São Paulo pagou 3 milhões de reais pelo empréstimo do jogador até o final de 2019. O acordo fala em obrigação de compra caso o atleta atinja pré-requisitos esportivos previstos em contrato. Se ele atingir essas marcas até o final deste ano, o São Paulo paga mais 3 milhões de reais para ficar com o jogador em definitivo até 2022. Caso contrário, o tricolor poderá exercer a compra ao final do empréstimo. Ele é um empréstimo com opção de compra, porém essa opção de compra ela se transforma em uma obrigação de compra, dependendo de alguns requisitos esportivos, baseados na performance do Everton aqui conosco. O objetivo do São Paulo é mesmo ficar com o jogador. Os tais pré-requisitos não foram oficialmente divulgados, mas pelo que se comenta, não são tão difíceis assim de serem atingidos. Everton Felipe é uma aposta do tricolor não só para agora, mas principalmente para o futuro. Polivalente, o jogador pode atuar tanto pelos lados como centralizado no meio-campo. Sobre as características de jogo, eu não gosto muito de comentar, só posso te dizer que ao decorrer do tempo joguei vários jogos no esporte, 124 jogos, aprendi a jogar em várias posições ali na frente, em todas na verdade, até de 9 eu já joguei, mas não é minha especialidade, meu tamanho não deixa, mas nesses jogos todos que eu fiz no esporte eu joguei nas pontas, joguei no meio, então eu me adaptei muito bem naquelas funções ali. Vestir a camisa do São Paulo é o maior desafio da carreira de Everton Felipe. Ele chega ao tricolor certamente cheio de sonhos e objetivos, mas não tem pressa para conquistar um lugar no time. Tenho que mostrar muito e venho para ajudar o grupo. Eu acho que no momento que a gente está passando, o momento de estar na liderança do Campeonato Brasileiro, não é o momento de pensar em objetivos pessoais e sim objetivo coletivo. Então, como o grupo está encaixado, o grupo está bem, eu vou dar 100% para poder encaixar junto ao grupo e estar à disposição do professor Aguirre, o que ele precisar e eu puder fazer, eu vou fazer. Ele pode contar comigo para tudo, que eu quero ajudar o São Paulo a ser campeão brasileiro. Ô, Mestre, eu vou fazer uma confidência aqui, eu já fiz até hoje. O nosso companheiro Chico, quando disse que o São Paulo seria campeão, eu pensei, você tá doido. Aí veio uma taróloga no programa, beleza, consulta os astros e tal, São Paulo campeão. Flamengo descendo ladeira abaixo. Então. Grêmio focado em Libertadores, Palmeiras mal... Sabe que começa a achar que... A taróloga está certa. Que a taróloga está certa? E o Chico foi um visionário? Mistérios da humanidade. Eu não creio nas bruxas, né? Mas que elas existem, não é? Pô, se a gente faz uma análise técnica, tá tomando uma lavada, de repente você olha o São Paulo líder, eu jamais diria que São Paulo... Tem muito jogo pela Não, frente. tem, eu sei, mas... Esse time, por exemplo, Flamengo pode cair fora da Libertadores. E aí se dedicar só. Aí vai se dedicar só ao Não, eu entendo. Mas assim, é que antes eu achava uma loucura. Hoje eu já não acho. É isso que eu estou querendo colocar. Claro, o São Paulo melhorou muito entre o que ele foi o ano passado e o que ele está sendo esse ano. Melhorou em termos de resultado e tal. Em desempenho, não. É que nem o Corinthians foi o ano passado também. Desempenho baixo, mas resultados à altura da expectativa de um time que quer ser campeão. Agora, tem muita água para rolar ainda, gente. Calma. A gente volta a falar do Santos, que depois de empatar com o Ceará em 1-1 em Fortaleza, desembarcou nesta tarde na capital paulista. Veja como foi a chegada do Peixe com Alexandre Silvestre.
No retorno de Fortaleza, o Santos traz na bagagem um pontinho precioso. O empate com o Ceará deixa o Peixe perigosamente perto, mas neste momento fora da zona do rebaixamento, graças ao peito do Jean Mota. Não foi o jogo que a gente esperava fazer, né? A questão do campo também, um campo muito ruim. A gente tem, né, jogadores que têm a qualidade ali no passe, então a gente não pôde, né, implementar essas qualidades nossas, né? E eles ali acostumados a jogar naquele estádio com a torcida a favor, tiveram ali momentos bons no jogo, mas graças a Deus a gente conquistamos um ponto fora de casa que é importante. Cuca, que pegou o bonde andando, assim como eu hoje no aeroporto, encontra outras explicações para o desempenho do time nesta última rodada do Campeonato Brasileiro. O Ceará estava com uma motivação enorme, ganhando fora de casa do Paraná. Eles já haviam ganho do Sport Recife, haviam ganhado também do Fluminense. Eu acho que depois da parada da Copa é a equipe que mais tinha pontuado, se eu não me engano. O Ceará estava num momento muito bom, diferente do nosso momento hoje, né? A gente busca essa autoconfiança e daqui a pouco com uma vitória ela vai vir. Treinador que espera por reforços, um centroavante está a caminho da Baixada Santista. Gringo ou Brazuca? A gente tem uma necessidade, mas eu tenho confiança nos rapazes que estão aqui. É eles, por enquanto são eles que podem me dar o retorno. Problemas que o Santos enfrenta. Uns são da diretoria, outros da comissão técnica. Jogou fora com o Botafogo, joga fora com o Ceará, vai jogar fora com o Galo, vai jogar na quarta, daí fora de novo com o Cruzeiro. É uma sequência dura e a gente tem que ir pontuando. O elenco do Santos se reapresenta amanhã, trabalha amanhã no CT Rei Pelé, no sábado também viaja para BH, encara o Galo e fica em Belo Horizonte, porque na quarta-feira tem o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro no Mineirão. E na primeira partida, deu Raposa 1-0. A gente tem que pensar jogo a jogo. Primeiro pensar no Atlético, fazer um bom jogo, conquistar os 3 pontos lá dentro, para depois pensar no mata-mata na Copa do Brasil. A gente tem que pensar jogo a jogo. Quem também desembarcou nesta tarde foi o Corinthians, que trouxe na bagagem uma derrota para o Colo-Colo por 1-0. O nosso contato agora é com o repórter Osmar Garrafa, que está neste momento no aeroporto de Cumbique, em Guarulhos. Boa noite, Garrafa. É isso, boa noite, Michele. O Corinthians desembarca daqui a pouquinho no Aeroporto Internacional de Guarulhos. O voo estava previsto com chegada 18h50, antecipou 18h40, mas a aeronave ainda não pousou. Nós estamos por aqui aguardando a chegada da delegação, que vem direto de Santiago do Chile, como você bem destacou, trazendo na bagagem derrota por 1-0 para o Colo-Colo. Ou seja, daqui a 3 semanas o Corinthians precisa de uma vitória por 2 ou mais gols de diferença para seguir e avançar às quartas de final da Copa Libertadores. Uma nova vitória, desta vez do lado corintiano, por 1-0, leva a decisão aos pênaltis. Só que vale lembrar, Michele, que na Copa Libertadores continua valendo o gol fora de casa. Ou seja, se o Colo-Colo marcar um gol no Corinthians aqui na Arena no jogo da volta, o Corinthians terá que marcar 3 gols. Por isso a situação é um tanto quanto complicada. O técnico Osmar Loz já foi destacado aqui, disse que o resultado acabou não sendo dos piores, disse que foi uma derrota interessante. Eu não sei o que ele quis dizer com isso, mas foi o que disse o técnico do Corinthians depois desse resultado, que teve como principal figura o goleiro Cássio. Fez grandes defesas e graças a ele o Corinthians não desembarca aqui já eliminado da Copa Libertadores. O Gabriel ontem foi expulso e não joga a partida de volta. Antes disso, o Corinthians volta as atenções para Campeonato Brasileiro e também Copa do Brasil. Hoje desembarque, amanhã à tarde reapresentação no CT Dr. Joaquim Grava, um treinamento leve, e no sábado viagem para Chapecó, em Santa Catarina, onde o Corinthians vai passar os seus próximos 5 dias. Chega no sábado em Chapecó, domingo enfrenta a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro, aí depois o Corinthians permanece em Santa Catarina, aonde na quarta-feira teremos o jogo da volta da Copa do Brasil. Vale lembrar que na ida aqui em Itaquera o Corinthians venceu por 1-0 e vai, portanto, com essa vantagem na Copa do Brasil.
Brasil. Ontem o Pedro Henrique o Pedro Henrique para a partida de domingo contra a Chapecoense está suspenso, fica de fora. O Léo Santos deve ser novidade na zaga. E lá em Santiago, 2 baixas. O Henrique saiu com desconforto muscular, será reavaliado amanhã. E a informação que nós recebemos há pouco aqui no aeroporto é que o médio volante Douglas embarcou com uma botinha de proteção no pé esquerdo lá em Santiago do Chile. Ou seja, não se sabe se houve uma lesão mais grave ou não. Isso nós vamos checar daqui a pouco no desembarque. Está previsto aqui uma entrevista do meia Pedrinho. Outra notícia importante, já adiantávamos isso inclusive ontem no Gazeta Esportiva, sobre a contratação do atacante Juninho do Sport Recife. O jogador não vem mais para o Corinthians. É aquele atleta que se envolveu, está indiciado por ter agredido a ex-namorada, criou uma polêmica nas redes sociais e o Corinthians, oficialmente, nota assinada pelo presidente André Sanches, acabou descartando essa contratação. Tá certo, Michele? Continuamos por aqui, aguardando a chegada do Corinthians. Isso ainda não aconteceu. Tá certo. É normal, né? Esses atrasos. Acontece mesmo. Garrafa, bom trabalho para você. E aí, Celso Cardoso, esse Corinthians chega cabisbaixo? Bom, não, é complicada a situação do Corinthians, mas tem que pensar agora na Copa do Brasil, tem que pensar no Campeonato Brasileiro. O Léo Santos, a presença dele eu vejo como um zagueiro muito bom, tecnicamente qualificado, é um jogador de futuro, até de seleção brasileira, então não é uma perda significativa, mas o elenco do Corinthians é reduzido, né? E uma outra questão também envolvendo o Corinthians, que é essa situação do Juninho, que o Corinthians tinha uma campanha do respeito às minas, e aí de repente o jogador que estava envolvido na agressão à mulher, só que é um jovem de 19 anos. Então, assim, eu acho que vale a reflexão. Não estou dizendo nem que acerta em não contratar ou em contratar, não é essa a questão. Não existe... Não existe uma punição eterna. Isso é cruel, né? De repente, se o menino errou, responde na justiça, que ele aprenda a lição e a coisa flui. Você não pode, de repente, acabar com a carreira de uma pessoa. Concordo. Por uma infração que, de repente, ele vai pagar na justiça. E pode que precisa ser apurada. Precisa ser apurada, né? Ele pode vir a público se desculpar e mudar, enfim. Então tem que tomar muito cuidado com essa inquisição, com essa coisa, sabe? Como se não houvesse a chance de você regenerar alguém. As pessoas erram e aí só que as pessoas podem também se redimir disso. Tá certo. Claro. Há um clima de intolerância e de campanhas feitas hoje no Brasil, que o Brasil vive uma guerra civil. 270 e poucos mortos por dia. Por dia, mas nem no Líbano é assim. Quer dizer, isso aí é de uma estupidez, o Brasil vive um momento de uma estupidez generalizada. E isso se reflete nessas campanhas, em que o ser humano passa a ser ou é um monstro ou é um herói, um santo. Não é assim. O mundo não é assim, as pessoas não são assim. Bom. Mas enfim... eu acho que vale a reflexão. Teve aquele gato da Copinha também, né? Que ele teve, o Vampeta acho que foi quem deu uma chance pra ele, porque senão você faz o quê? Você acaba com a vida da pessoa? De repente você poderia contabilizar isso de uma maneira positiva, trazer alguém que cometeu um tipo de situação que não era adequada para participar de uma campanha, para dizer, eu mudei, eu errei, estou aqui para penitenciar e ponto, e a vida segue e as pessoas podem seguir a vida. Não dá para você pagar por um crime eternamente. Quem não atirou a primeira pedra, né? Não, quem nunca pecou, que atira a primeira pedra. Então, peraí, né? Nós somos humanos aqui. Bom, vamos ver o que deu na nossa enquete. A pergunta de hoje era se você acredita na classificação do Corinthians para a próxima fase da Libertadores e deu o quê? Quase. 52%. 52% que sim. O povo acredita no Timão. Tá vendo? Porque você disse justamente o contrário. Gente, por hoje é só, galera. A gente encerra. Domingão, o mestre estará no Mesa Redonda. Estaremos juntos. E agora a gente encerra homenageando o rapper americano Kurtis Blow, um dos pioneiros do gênero, que completa hoje 59. Eu ia falar, nossa, que velhinho. Então tá bom, 59 anos. Vamos ouvir a música dele que o chileno escolheu. Tchau. Beijo.